A senhora é um peso morto, mãe. Uma velha que não serve para nada. Eu prefiro ficar com esse apartamento do que com a senhora morando nele. Minha filha disse isso no meu aniversário de 72 anos. Na minha sala, na frente da minha vizinha Glorinha, que é minha amiga há 30 anos, na frente dos meus 2 netos que eu ajudei a criar, na frente do marido dela que ficou parado feito estátua, sem dizer uma palavra. O mesmo marido por quem eu paguei faculdade, casamento, entrada de apartamento e que nunca me agradeceu por nada. A mesa ainda tinha o bolo que eu passei a manhã fazendo. 72 velhinhas, porque eu faço questão de colocar todas desde que o Osvaldo morreu e me deixou sozinha para criar essa menina. O bolo ainda estava inteiro. Ninguém tinha cantado parabéns ainda. E a Renata, minha filha única, a menina que eu carreguei 9 meses e criei sozinha por 25 anos, estava ali na minha frente exigindo que eu assinasse a doação do apartamento e fosse para um asilo. Sabe o que eu respondi? Tá bom, filha. Se é isso que você precisa, eu assino. Dona Glorinha levantou e saiu chorando. Meu neto Pedro, 17 anos, largou o prato e foi pro quarto sem falar nada. A Beatriz, 14 anos, ficou olhando para a mãe como se não reconhecesse aquela mulher. E o Marcos, meu genro, continuou parado. Porque covarde não fala. Covarde espera os outros resolverem. Mas o que ninguém naquela sala sabia é que eu já tinha descoberto tudo. Eu sabia por que minha filha tinha virado aquele monstro. Eu sabia o que ela estava escondendo. E eu sabia que aquele apartamento era a única coisa que podia salvar a vida dela e dos meus netos. Essa é a história de como eu perdi tudo para salvar quem eu mais amo. E de como minha filha quase me destruiu sem saber que eu estava me sacrificando por ela. Eu preciso voltar alguns meses para vocês entenderem como a gente chegou naquele ponto. Março de 2025. Eu estava vivendo minha vida normal. Acordava cedo, fazia café, assistia jornal, cuidava das plantas da varanda, ia na padaria do seu Zé todo dia às 7 da manhã. Domingo era dia de almoço com a Renata e a família. Era assim há anos. Não era uma vida emocionante, mas era minha vida, no meu apartamento, com minha rotina. O apartamento foi a primeira coisa que eu e o Osvaldo compramos juntos. 1984, centro de Ribeirão Preto, 3º andar, 3 quartos. A gente pagou em 15 anos, terminou de pagar em 99, 2 meses antes dele morrer de infarto fulminante no meio da sala, assistindo o jogo do Botafogo SP. A Renata tinha 12 anos quando ficou órfã de pai. E eu tinha 46 anos quando virei viúva, sozinha, sem saber como criar uma adolescente que adorava o pai e que nunca tinha sido muito próxima de mim. Não vou mentir, a Renata sempre foi difícil. Desde pequena. Ela era mais do Osvaldo, grudada nele, e eu era a mãe que cobrava tarefa, que mandava arrumar o quarto, que dizia não. O Osvaldo era o amor, eu era a regra. Quando ele morreu, ficou só a regra. E a Renata nunca me perdoou por isso. Mas eu criei ela, sozinha, com salário de professora estadual, sem ajuda de ninguém. Paguei cursinho, paguei faculdade, paguei tudo. Ela se formou em administração, conheceu o Marcos na faculdade, casou em 2005. Eu paguei o casamento inteiro. Em 2008 nasceu o Pedro. Em 2011, a Beatriz. Eu estava em todos os partos, todas as madrugadas de febre, todas as reuniões de escola. Em 2010, quando eles quiseram comprar apartamento próprio, eu dei a entrada. 80 mil reais, tudo que eu tinha guardado. Nunca pedi de volta. Em 2019, quando a escola particular dos netos ficou cara demais, eu paguei por 2 anos. Em 2021, quando o Marcos perdeu clientes na pandemia, eu emprestei 40 mil. Também nunca pedi de volta. Eu fiz tudo isso em silêncio. Nunca joguei na cara, nunca cobrei, nunca fiz drama, porque era assim que minha mãe me ensinou. Amor se demonstra fazendo, não falando. Minha mãe era nordestina, veio de família pobre do interior da Paraíba, trabalhou a vida inteira como empregada doméstica. Ela nunca disse "eu te amo" para mim, mas ela acordava às 4 da manhã para fazer minha marmita antes de ir trabalhar na casa dos outros. Isso era amor. Eu aprendi com ela. Fiz igual com a Renata. E a Renata passou a vida achando que eu era fria, que eu não amava ela, que meu silêncio era descaso.
Nunca foi. Mas em março de 2025, alguma coisa mudou. Renata começou a cancelar os almoços de domingo. Primeiro foi: o Pedro tem prova. Depois: o Marcos está com dor de cabeça. Depois: nem desculpa mais. Só: não vai dar, mãe. Quando ela aparecia, estava diferente. Magra demais, olheiras fundas. Respondia tudo atravessado, como se cada palavra minha fosse um incômodo. Eu perguntava o que estava acontecendo e ela cortava. Nada, mãe. A senhora inventa coisa. Em abril, pela primeira vez na vida, Renata sugeriu que eu fosse para um asilo. Ela não usou essa palavra, claro. Ela disse casa de repouso. Disse que era para eu ter companhia, que era perigoso morar sozinha na minha idade, que ela tinha visto uma muito boa na Zona Sul, com atividades e acompanhamento médico. Eu tenho 72 anos, mas a cabeça funciona perfeitamente. Faço minhas compras, pago minhas contas, subo 3 lances de escada todo dia. Não preciso de asilo. Nunca precisei. Mas eu não disse nada. Só olhei para ela e pensei: o que está acontecendo com minha filha? Em maio, a sugestão virou pressão. Renata apareceu com folhetos do Residencial Primavera. O melhor da região, dizia o papel. Fotos de velhinhos sorrindo num jardim, enfermeiras de branco, quartos com ar-condicionado. Ela deixou os folhetos na minha mesa de centro como quem deixa uma intimação. Pensa com carinho, mãe. É pro seu bem, pro meu bem. 30 anos de dedicação. E agora o meu bem era ser despachada para morrer num quarto emprestado. Eu não dormi direito por uma semana. Mas também não confrontei. Ainda não. Eu precisava entender o que estava acontecendo. E em junho, eu descobri. Foi num domingo. Renata tinha vindo almoçar, raro nessa altura, e esqueceu o celular na minha cozinha quando foi ao banheiro. O telefone tocou. Eu olhei o nome na tela. Não atender. Deixei tocar. Mas alguns segundos depois, chegou uma mensagem de voz. Eu não sou de mexer nas coisas dos outros. Nunca fui. Mas alguma coisa me dizia que eu precisava ouvir aquilo. Dona Renata, aqui é o Silvio, assessor do senhor Negrão. A paciência do meu cliente acabou. Ou o valor aparece até o final de setembro, ou a gente começa a cobrar de outro jeito. E a senhora sabe que jeito é esse. Boa semana. A voz era calma, educada até. E por isso mesmo era aterrorizante. Renata voltou do banheiro, pegou o celular sem olhar e foi embora meia hora depois dizendo que tinha compromisso. Eu fiquei sentada na cozinha por 2 horas, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Negrão. Eu conhecia esse nome. Todo mundo em Ribeirão conhece. Agiota. O tipo de gente que empresta dinheiro para quem os bancos não emprestam e cobra de volta de um jeito que banco nenhum cobra. Minha filha devia dinheiro para agiota. Na semana seguinte, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito na vida. Segui minha filha. Renata saiu de casa numa terça-feira às 3 da tarde, dizendo pro Marcos que ia no mercado. Eu estava na esquina, dentro de um táxi, esperando. Ela pegou a avenida, saiu da cidade, foi até um posto de gasolina na saída para Sertãozinho. Parou o carro e esperou. 15 minutos depois, chegou um homem num Hilux preta. Camisa social, corrente grossa no pescoço, óculos escuros. Renata desceu do carro, entregou um envelope e o homem contou o que tinha dentro. Disse alguma coisa que eu não consegui ouvir. Entrou na Hilux e foi embora. Renata ficou parada do lado do carro dela por uns 5 minutos. Depois entrou, fechou a porta e ficou lá dentro chorando. Eu vi pelos ombros sacudindo. Chorou por 20 minutos. Depois, limpou o rosto, ligou o carro e foi embora. Eu paguei o táxi e voltei para casa. Não consegui dormir por 3 noites, mas também não perguntei nada para ela. Ainda não era hora. Eu precisava saber tudo antes de fazer qualquer coisa. As peças foram se juntando nas semanas seguintes. Primeiro, os extratos bancários. Por um erro de cadastro antigo, alguns extratos da conta conjunta da Renata e do Marcos ainda chegavam no meu endereço. A gente nunca corrigiu porque eu só jogava fora sem abrir. Mas em julho, eu abri. O que eu vi me deixou gelada. Saque no limite todo mês, cartão estourado, cheque especial no teto. E uma transferência grande em abril, a venda do carro da Renata.
O Honda Civic, que o Marcos deu para ela de aniversário de casamento, vendido por R$ 62.000. Para onde foi esse dinheiro? Depois, seu Antônio. Ele é dono de um bar no centro, o tipo de lugar onde informação circula. O Osvaldo jogava dominó lá todo sábado antes de morrer, e eu ainda passo lá de vez em quando para tomar um café e matar a saudade. Perguntei sobre o Negrão. Seu Antônio me olhou sério. Dona Carmen, a senhora não quer se meter com essa gente. Eu não quero me meter, Antônio. Eu quero entender. Ele suspirou, olhou para os lados e contou. Negrão empresta pra gente que já não consegue crédito em lugar nenhum. Juro de 10% ao mês. Quem atrasa, primeiro recebe visita educada, depois visita menos educada. Depois, alguém da família aparece machucado. Ele nunca mata. Ruim pro negócio, segundo o Antônio. Mas deixa a marca. Tem um contador aí da cidade que pegou 180 mil com ele faz uns 2 anos. Meteu numa pirâmide que prometia triplicar o dinheiro. Perdeu tudo. Agora tá devendo mais de 200 mil com os juros. E parece que a mulher dele tá pagando aos poucos para não acontecer nada com os filhos. Meu estômago afundou. Contador. 180 mil. 2 anos atrás. Marcos. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, eu juntei tudo. Marcos pegou 180 mil com a agiota para investir numa pirâmide. Perdeu. Os juros transformaram a dívida em mais de 200 mil. O Negrão ameaçou a família. Renata descobriu, entrou em desespero e está tentando pagar aos poucos enquanto esconde de todo mundo. Provavelmente porque o Marcos ameaçou fazer alguma besteira se ela contasse. Minha filha não virou monstro. Minha filha está morrendo de medo. E não sabe pedir ajuda. Porque nunca soube. Porque eu nunca ensinei. Porque nessa família, a gente resolve tudo em silêncio, guardando, engolindo, até explodir. Eu olhei para a foto do Osvaldo na estante, a única que eu mantenho na sala, ele sorrindo no nosso casamento em 1977. O que você faria, velho? Eu já sabia a resposta. O apartamento. 350 mil reais de avaliação. A única coisa de valor que eu tenho. A única coisa que pode quitar essa dívida e salvar minha filha. Mas se eu simplesmente oferecesse o dinheiro, a Renata não ia aceitar. Orgulho. O maldito orgulho que ela herdou de mim. Ela ia dizer que não precisava, ia dizer que se virava, ia brigar comigo por ter descoberto. E se eu contasse que sabia de tudo, ela ia saber que eu via a vergonha dela. Ia saber que eu sei que o marido dela é um irresponsável que quase destruiu a família. Ia carregar essa culpa pro resto da vida. Minha filha não ia aguentar. Então eu tomei uma decisão. Eu ia dar para ela o que ela precisava, do jeito que ela conseguisse aceitar. Mesmo que isso significasse me tornar a vilã da história, mesmo que isso significasse ela me odiar. Eu ia ser a mãe que ela precisava, não a mãe que ela queria. Nas semanas seguintes, eu coloquei meu plano em prática. Primeiro, liguei para o Dr. Hélio. Hélio Figueiredo, advogado, 51 anos. Ele foi meu aluno no Estadual Central em 1989. Um menino magrelo do fundo da sala que escrevia redação melhor do que gente formada. Eu incentivei ele a fazer direito, paguei a inscrição do vestibular com meu dinheiro porque a família dele não tinha. Hoje ele é um dos melhores advogados de Ribeirão. Dona Carmen, quanto tempo? Em que posso ajudar? Contei tudo, sem omitir nada. Ele ficou em silêncio por um longo momento. A senhora tem certeza que quer fazer isso? Tenho. A senhora vai perder o apartamento, vai ter que ir para algum lugar, vai... Hélio, eu tenho 72 anos. Quantos anos eu ainda tenho pela frente? 10? 15, se Deus quiser. Minha filha tem 47. Meus netos têm 17 e 14. Eles têm a vida inteira. Se eu puder comprar o futuro deles com o meu presente, é a melhor troca que eu vou fazer na vida. Ele respirou fundo. Tá bom, Dona Carmen. O que a senhora precisa? Precisava de 2 coisas. Primeiro, vender o apartamento rápido. Ele conhecia um investidor que comprava imóveis para reforma e aluguel, o tipo que pagava à vista e não fazia pergunta. Segundo, precisava de alguém para me acompanhar quando eu fosse quitar a dívida pessoalmente. Pessoalmente? A senhora quer ir encontrar o Negrão? Eu quero olhar na cara dele,
entregar o dinheiro e pegar um documento de quitação assinado. Não confio em intermediário. Hélio pensou um momento, depois disse: Eu conheço o delegado Ribas, Marcos Ribas. Também foi seu aluno, não foi? Era. Turma de 92. Outro menino que eu ajudei quando ninguém mais ajudava. Ele pode ir de civil, mas armado, para garantir que ninguém vai ter ideias. Perfeito. E lembrei do Hélio aos 16 anos, sentado na última carteira, escrevendo num caderno surrado enquanto os outros bagunçavam. Lembrei de uma vez que ele ficou depois da aula e me perguntou, vermelho de vergonha, se eu achava que alguém como ele podia ser advogado. Eu disse: Hélio, você escreve melhor que metade dos juízes desse país. Se você quiser, você consegue. Ele chorou. Um menino de 16 anos chorando na minha sala porque alguém acreditou nele pela primeira vez. E agora esse menino era um homem de 51 anos me ajudando a salvar minha família. A vida dá voltas. Voltei pro agora. Quanto tempo para vender o apartamento? Se a senhora aceitar abaixo do mercado, umas 3 semanas para achar comprador, mais 30 dias pro cartório. Dá para fechar até final de setembro se correr. O prazo do Negrão era final de setembro. Então corre. Se vocês chegaram até aqui, preciso pedir uma coisa. Essa história está só começando, e a parte mais difícil ainda vem. Se você está gostando, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda mais gente a encontrar esse vídeo e ouvir histórias como a minha. E me conta nos comentários, você acha que eu estava certa em esconder a verdade da minha filha? Ou eu deveria ter confrontado ela desde o início? Comenta aqui que eu vou adorar ler. E não esquece de se inscrever no canal para não perder a continuação. Agora vem a parte mais pesada. Agosto chegou, e com ele, o meu aniversário. Renata apareceu na minha porta 3 dias antes com uma proposta que ela chamou de presente. Os papéis de doação do apartamento e o contato do Residencial Primavera. Mãe, eu já conversei com o asilo. Eles têm vaga para outubro. A senhora assina a doação, a gente resolve a burocracia e a senhora se muda com calma. Vai ser melhor para todo mundo. Eu olhei para minha filha. As olheiras estavam piores. Ela tinha perdido mais peso. As mãos tremiam de leve enquanto ela segurava os papéis. Minha menina estava se destruindo por dentro e eu era a única que via. Tá bom, filha. Vamos conversar sobre isso depois do meu aniversário. Ela pareceu aliviada. Provavelmente achou que eu estava cedendo, que a velha estava finalmente se rendendo. Ela não fazia ideia. O aniversário foi no dia 15 de agosto. Eu mesma organizei. Sempre organizei minhas festas, desde que o Osvaldo morreu. Fiz bolo de chocolate, o mesmo que faço há 40 anos. Arrumei a mesa com a toalha branca, que era da minha mãe. Coloquei 72 velhinhas, uma por ano. Convidei pouca gente. Dona Glorinha, minha vizinha e amiga há 30 anos, Renata, Marcos, Pedro e Beatriz. Glorinha chegou primeiro, com uma forma de brigadeiro e um abraço apertado. Carmen, você está bem? Você parece cansada. Estou bem, Glorinha, só não ando dormindo direito. Ela me olhou daquele jeito que só a amiga antiga olha, desconfiada, preocupada, mas respeitando o silêncio. Se precisar conversar, você sabe onde me achar. Eu sabia, e em breve ia precisar. A família chegou às 7 da noite. Pedro me abraçou forte. Ele sempre foi o mais carinhoso dos dois. Beatriz deu um beijo rápido e foi mexer no celular. Marcos acenou de longe, como sempre. E Renata entrou com uma sacola de presente e uma expressão de quem está cumprindo obrigação. Oi, mãe. Parabéns. Nem abraço. A gente sentou para jantar. Eu tinha feito frango assado com batatas, a receita que a Renata gostava quando era criança. Ela mal tocou no prato. Marcos comeu em silêncio, olhando para o celular de vez em quando. Pedro tentava puxar conversa. Beatriz respondia com monossílabos. Família feliz. Depois do jantar, antes do bolo, Renata levantou e disse: Mãe, a gente precisa resolver aquele assunto. Eu olhei para ela. Que assunto, filha? A senhora sabe. O apartamento, o asilo. Eu trouxe os papéis. Está tudo pronto para assinar. Dona Glorinha olhou para mim sem entender. Pedro franziu a testa. Vó, que história é essa de asilo? Renata ignorou o filho. Mãe, a senhora já concordou. Vamos resolver isso logo. Eu respirei fundo. Filha, hoje é meu aniversário.
A gente pode conversar sobre isso outro dia. E foi aí que Renata explodiu. Outro dia? Outro dia? Eu não tenho outro dia, mãe. A senhora não entende que eu preciso resolver isso. Agora? A voz dela subiu, rachada, desesperada. Renata, se acalma. Não me manda acalmar. A senhora fica aí, nesse apartamento enorme, sozinha, sem fazer nada, enquanto a gente... Ela parou. Respirou. Os olhos estavam cheios de lágrima, mas ela engoliu. A senhora é um peso morto, mãe. O silêncio foi absoluto. A senhora é uma velha que não serve para nada. Não ajuda, não facilita, só atrapalha. Eu prefiro ficar com esse apartamento do que com a senhora morando nele. Assina a doação ou eu peço interdição. Eu tenho advogado, eu tenho laudo médico, eu consigo provar que a senhora não tem condição de gerir os próprios bens. Dona Glorinha levantou da cadeira branca. Renata, pelo amor de Deus, é sua mãe. Fica quieta, Glorinha, isso não é da sua conta. Pedro levantou também. Mãe, para com isso. A avó sempre fez tudo pela gente. Você não pode. Cala a boca, Pedro. Você não sabe de nada. Ninguém aqui sabe de nada. E o Marcos? O Marcos estava sentado na cadeira, olhando para o prato, em silêncio. Covarde. Deixando a mulher se destruir sozinha. Destruir a própria mãe, sem dizer uma palavra. Eu olhei para minha filha. Vi o desespero. Vi o medo. Vi uma mulher que estava afundando e não sabia nadar. E eu fiz o que planejei fazer. Tá bom, filha. Se é isso que você precisa, eu assino. O silêncio foi diferente dessa vez. Renata parou no meio do ódio, confusa. O quê? Eu assino. Você tem razão. Eu sou velha. Moro sozinha. Esse apartamento é grande demais para mim. Se você precisa dele, ele é seu. Dona Glorinha saiu chorando, sem conseguir me olhar. Pedro me encarou com os olhos cheios de água. Vó, não faz isso. Por favor. Eu segurei a mão dele. Está tudo bem, meu filho. Sua avó sabe o que está fazendo. Beatriz estava paralisada. Marcos continuava em silêncio, mas agora olhava para mim com uma expressão estranha, quase como se soubesse que tinha algo errado. Renata pegou os papéis da bolsa com mãos trêmulas. Mãe, eu não queria... Eu só preciso... Eu sei, filha. Eu sei. Eu assinei. Ali mesmo, na mesa do meu aniversário, do lado do bolo que ninguém cantou parabéns. Renata guardou os papéis e foi embora 15 minutos depois, arrastando a família. Não se despediu. Não olhou para trás. Pedro foi o último a sair. Ele me abraçou na porta, apertado, e sussurrou. Vó, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não vou abandonar a senhora. Eu prometo. Eu sei, meu filho. Eu sei. Depois que todos foram embora, eu sentei na sala escura por 1 hora. O bolo continuava na mesa, as velhinhas derretidas, a toalha da minha mãe manchada de cera. Eu não chorei. Não tinha tempo para chorar. Tinha trabalho a fazer. No dia seguinte, liguei para o Dr. Hélio. Está pronto? Está. O investidor aceita 320 mil à vista, com prazo de 60 dias para desocupação. Fecha? Fecha. A doação que a Renata me fez assinar era inútil. Eu não ia doar nada, eu ia vender. E com o dinheiro ia quitar a dívida que estava destruindo minha família. Nos 10 dias seguintes, eu organizei minha vida inteira. Separei o que ia levar pro asilo. Pouca coisa. Roupas, documentos, a foto do Osvaldo, o terço da minha mãe. O resto eu doei ou joguei fora. 40 anos de vida naquele apartamento, reduzidos a 2 malas. Dona Glorinha veio me ver no 3º dia, ainda arrasada. Carmen, pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo. Por que você está aceitando isso? Eu olhei para minha amiga. 30 anos de amizade. Ela merecia saber, mas não tudo. Não ainda. Glorinha, eu preciso te pedir um favor. Qualquer coisa. Eu vou te deixar uma caixa, com documentos importantes. Se alguma coisa acontecer comigo, você entrega pro Pedro. Pro meu neto. Não pra Renata, pro Pedro. Ela me olhou assustada. Carmen, você está doente? É isso? Você está... Não estou doente. Mas eu sou velha, Glorinha. A gente nunca sabe. Promete que faz isso por mim? Ela prometeu. No dia 28 de setembro, eu encontrei o Negrão.
O Hélio marcou o encontro num restaurante neutro, no centro de Ribeirão. Eu cheguei às 2 da tarde, acompanhada do Hélio de um lado e do delegado Ribas do outro. Ribas estava de civil, mas eu sabia que tinha uma arma na cintura. O negrão era diferente do que eu imaginava. Homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, roupa social bem cortada. Parecia um empresário qualquer. Educado até. Dona Carmen, é um prazer. O Hélio me disse que a senhora quer resolver a situação da sua filha. Quero. Coloquei na mesa um envelope com 240 mil reais em transferência bancária. O comprovante do TED feito 1 hora antes. Isso quita a dívida total, principal mais juros. Quero um documento de quitação assinado, reconhecido firma, com testemunhas. E quero que o senhor nunca mais chegue perto da minha filha ou dos meus netos. Ele olhou o comprovante. Olhou para mim. Sorriu. A senhora é direta. Gosto disso. Eu não tenho tempo para enrolação. Ele pegou uma caneta, assinou o documento que o Hélio tinha preparado. O Ribas e o Hélio assinaram como testemunhas. Pronto, dona Carmen. Dívida quitada. Sua filha está livre. Guardei o documento no envelope. Levantei para ir embora. Dona Carmen, me virei. O negrão estava me olhando com uma expressão quase de respeito. A senhora sabe que sua filha não faz ideia do que a senhora está fazendo, não sabe? Sei. E a senhora está bem com isso? Eu pensei na Renata. Na menina de 12 anos que chorou no meu colo quando o pai morreu. Na adolescente que me odiava porque eu era a mãe errada. Na mulher que me chamou de peso morto no meu aniversário. Eu sou mãe. É o meu trabalho. Fui embora. No dia 15 de outubro, eu me mudei para o Residencial Primavera. Quarto individual, banheiro próprio, 3 refeições por dia. Não era ruim. Tinha jardim, tinha TV, tinha gente da minha idade para conversar. Podia ser pior, mas não era minha casa. E todo dia, quando eu acordava, demorava uns segundos para lembrar onde eu estava. E aí vinha o aperto no peito. Renata não me visitou nenhuma vez em outubro. Pedro veio 2 vezes. Na segunda visita, ele estava diferente, inquieto, com alguma coisa na cabeça. Vó, eu preciso te contar uma coisa. Fala, meu filho. A mãe está estranha, diferente. Depois que a senhora saiu, ela ficou... Eu não sei explicar. Mais leve. Como se um peso tivesse saído. Mas ao mesmo tempo, ela chora toda noite. Eu ouço do meu quarto. Minha menina. E o Marcos? Pedro fez uma careta. O pai está um bagaço. Não sai do quarto, mal fala com a gente. A mãe grita com ele quase todo dia. Eu não sei o que está acontecendo naquela casa, vó, mas tem alguma coisa muito errada. Eu segurei a mão dele. Vai passar, meu filho. Vai passar. Em novembro, Dona Glorinha me ligou. Carmen, o Pedro apareceu aqui em casa hoje. Meu coração acelerou. O que ele queria? Ele estava perguntando sobre você, sobre a caixa que você me deixou. Ele disse que a mãe anda estranha, que encontrou uns papéis esquisitos num cofre, que está tentando entender o que está acontecendo. Então ele descobriu. O que você disse para ele? Nada. Disse que não sabia de nada. Mas, Carmen, eu acho que está na hora de contar a verdade. Não ainda. Deixa ele vir falar comigo. No dia seguinte, Pedro apareceu no asilo. Ele entrou no meu quarto com uma pasta na mão, sentou na cadeira de visitas e me olhou com os olhos vermelhos. Vó, eu encontrei isso. Ele abriu a pasta. Dentro tinha a escritura de venda do apartamento. Não de doação, de venda. 320 mil reais para um tal de Roberto Marinho Investimentos. E tinha também um documento de quitação de dívida, no valor de 240 mil reais, em nome de Renata de Souza Ferreira. Meu neto me olhou como se estivesse vendo uma estranha. Vó, o que é isso? Que dívida é essa? Por que a senhora vendeu o apartamento se a mãe disse que foi doação? Eu suspirei. Senta, Pedro. Essa história é longa. Contei tudo. O dinheiro que o Marcos pegou com a agiota. A pirâmide. A dívida que cresceu. As ameaças. O desespero da Renata. O plano dela de me colocar no asilo para ficar com o apartamento e pagar o que devia. E a minha decisão de vender tudo, quitar a dívida por fora e deixar minha filha achando que tinha me derrotado. Pedro ouviu em silêncio. Quando eu terminei, ele estava chorando. Vó, a senhora perdeu tudo. O apartamento, a casa, a vida inteira. Por causa da gente. Por causa de vocês, não. Por vocês.
Mas a mãe tratou a senhora daquele jeito. Sua mãe estava morrendo de medo, Pedro. Gente desesperada faz coisa horrível. Eu sei que ela me ama. Ela só não sabia como pedir ajuda. Pedro enxugou o rosto. E por que a senhora não contou para ela? Por que deixou ela achar que tinha expulsado a própria mãe? Essa era a pergunta difícil. Porque se eu contasse, ela ia saber que eu descobri tudo. A dívida, o agiota, a vergonha. Sua mãe tem orgulho demais, Pedro. Se ela soubesse que eu vi ela naquele estado, ia se destruir de culpa. Eu preferi ser a vilã. Preferi deixar ela me odiar do que fazer ela se odiar. Pedro ficou em silêncio por um longo tempo. Vó, eu preciso contar para ela. Eu sei, só me promete uma coisa. O quê? Fica do lado dela quando você contar. Ela vai precisar. Pedro foi embora com a pasta. Eu fiquei no meu quarto, olhando pela janela, esperando. 2 dias depois, meu telefone tocou. Era Renata. Mãe, a voz dela estava destruída. Oi, filha. Mãe, eu vi os documentos. O Pedro me mostrou. Ela começou a chorar. Um choro de criança, desesperado, sufocado. Mãe, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu segurei o telefone com força. Renata, respira. Como a senhora pôde fazer isso? Como a senhora pôde perder tudo por minha causa e não me contar? Eu te tratei daquele jeito, eu disse coisas horríveis, Renata, para. Escuta. Ela fez silêncio, ainda soluçando. Vem aqui, a gente conversa pessoalmente. Essa conversa não é para telefone. Ela desligou. Meia hora depois, estava na porta do asilo. Renata entrou no meu quarto parecendo um fantasma. Magra, olheiras fundas, roupa amarrotada. Parecia que não dormia há dias. Provavelmente não dormia. Ela parou na porta, sem conseguir me olhar. Entra, filha. Senta. Ela sentou na cama, do meu lado. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, ainda olhando para o chão, eu vi a carta também. A carta que eu tinha escrito e deixado no cofre, junto com os documentos. A carta que eu achei que ela só ia ler depois que eu morresse. Mãe, por que a senhora nunca me disse que me amava? Por que passou a vida inteira em silêncio? Se eu soubesse, se você soubesse, o quê? Você teria deixado eu ajudar? Ela não respondeu. Renata, eu te conheço desde antes de você nascer. Eu sei como você é. Se eu tivesse chegado e dito, filha, eu sei da dívida, deixa eu resolver, você teria gritado comigo, dito que não precisava de esmola e se afundado ainda mais. Ela continuou em silêncio. E se eu tivesse contado que eu descobri sobre o Marcos, sobre a vergonha, sobre tudo, você ia carregar essa culpa pro resto da vida. Você não ia aguentar, Renata. Você é igual a mim. Orgulhosa demais para aceitar ajuda, mas fraca demais para lidar sozinha. Aí ela me olhou. A senhora não é fraca. Sou. Passei a vida inteira sem saber dizer que te amo. Passei a vida inteira achando que fazer era o mesmo que falar. Não é. Eu falhei com você de outro jeito, Renata. Você me viu como fria, como distante. E eu deixei você ver assim porque era mais fácil do que aprender a ser diferente. Os olhos dela se encheram de lágrima de novo. Mas, mãe, a senhora vendeu tudo. Foi pro asilo, por minha causa. E eu te chamei de peso morto, na sua casa, no seu aniversário, na frente de todo mundo. Eu sei. Como a senhora pode me perdoar? Eu peguei a mão dela. Porque você é minha filha. E eu faria tudo de novo. Renata chorou no meu colo por meia hora. Chorou como não chorava desde que era criança. Chorou tudo o que tinha segurado por meses. O medo, a vergonha, a culpa, o desespero. E eu fiquei ali, fazendo o que eu devia ter feito a vida inteira, segurando ela. Quando ela parou de chorar, me olhou com os olhos vermelhos. Mãe, eu vou te tirar daqui. Renata. Não. A senhora vai voltar. Vai morar comigo. Eu vou transformar o escritório do Marcos em quarto. Ele que se dane. Ele que causou tudo isso. Eu segurei o rosto dela. Filha, eu volto, mas com uma condição. Qualquer coisa. A gente vai aprender a conversar. Chega de silêncio. Chega de esconder. Chega de resolver tudo sozinha. Se tiver problema, a gente fala. Se tiver medo, a gente divide. Se tiver amor, a gente diz. Ela assentiu, chorando de novo. E o Marcos?
Ela respirou fundo. O Marcos confessou tudo quando eu confrontei ele com os documentos. Está um bagaço. Quer se matar, quer sumir, quer tudo menos enfrentar o que fez. Ele é fraco. Sempre foi. Eu sei. E você vai fazer o quê? Ela pensou um momento. Eu não sei ainda. Mas eu sei que não vou decidir sozinha. E não vou decidir agora. Primeiro eu arrumo minha mãe de volta. Depois eu arrumo o resto. Eu sorri. Isso. Uma coisa de cada vez. No dia 23 de dezembro de 2025, eu saí do residencial Primavera. Renata veio me buscar às 10 da manhã. Pedro ajudou a carregar as 2 malas que eu tinha trazido. Beatriz estava no carro, pela primeira vez me olhando de verdade. Parece que a história tinha chegado nela também. Dona Glorinha apareceu na porta do asilo para se despedir. Carmen, graças a Deus. Eu sabia que você não ia ficar aqui para sempre. Eu também sabia, Glorinha. Eu também sabia. Ela me abraçou apertado. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Eu não sou forte. Eu sou mãe. A ceia de Natal foi na casa da Renata. O quarto, que era escritório do Marcos, agora era meu. Tinha uma cama nova, um criado mudo e a foto do Osvaldo na parede. Não era o meu apartamento. Nunca ia ser. Mas era um lugar. Na mesa estávamos eu, Renata, Pedro, Beatriz e Dona Glorinha, que eu fiz questão de convidar. Marcos não estava. Ele tinha ido passar o Natal na casa da irmã em São Paulo, para dar espaço, segundo Renata. Eu sabia que o casamento estava por um fio, mas isso era problema da minha filha resolver. O meu trabalho estava feito, a mesa estava simples. Não tinha peru, não tinha decoração elaborada. Tinha frango assado, arroz, farofa, vinagrete. Comida normal, feita por 4 mãos, minhas e da Renata, juntas na cozinha pela primeira vez em décadas. Antes de comer, Renata levantou o copo. Eu quero fazer um brinde. Todo mundo olhou para ela. Para minha mãe, que perdeu tudo para me salvar, e que nunca me deixou saber até que eu quase a destruísse. Ela me olhou com os olhos úmidos. Mãe, eu passei a vida achando que a senhora era fria, que não me amava, que o silêncio era descaso. Eu estava errada. A senhora me amou do único jeito que sabia. E quando eu precisei, a senhora deu tudo, sem pedir nada, sem cobrar nada, sem nem querer que eu soubesse. Ela respirou fundo. Eu não sei se eu mereço isso, mas eu vou passar o resto da minha vida tentando merecer. Eu levantei meu copo também. Filha, você não precisa merecer. Você é minha filha. Isso basta. Brindamos. Pedro secou o olho, fingindo que não estava emocionado. Beatriz olhou para mim de um jeito novo, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Glorinha chorava abertamente, sem vergonha. E Renata sorriu. Um sorriso pequeno, ainda machucado, mas real. Depois do jantar, enquanto os netos lavavam a louça, eu e Renata ficamos na varanda. A noite estava quente, típico de dezembro em Ribeirão. Mãe. Oi. A senhora se arrepende de alguma coisa? Eu pensei. Me arrependo de ter passado a vida em silêncio, de não ter te ensinado a pedir ajuda, de ter deixado você achar que eu não te amava. Ela assentiu. E do apartamento? Da sua casa? Eu olhei para o céu. Poucas estrelas, poluição luminosa de cidade grande. O apartamento era tijolo, Renata. Vocês são minha vida. Não existe comparação. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali por um tempo, em silêncio, mas um silêncio diferente. Um silêncio bom. Eu pensei no Osvaldo, no que ele diria se estivesse aqui. Eu fiz o que você faria, velho. Cuidei da nossa menina, do único jeito que a gente sabe. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Se você chegou até o final dessa história, muito obrigada por ter ficado comigo. Eu sei que foi longa. Eu sei que teve partes difíceis de ouvir. Mas essa é a verdade. Família é complicado. Amor é complicado. E às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, uma mãe, uma filha, uma avó, compartilha. E me conta nos comentários, você já fez algum sacrifício que ninguém sabe? Ou já descobriu um sacrifício que alguém fez por você? Escreve aí.
Eu leio todos. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E lembra, amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Às vezes, ele é silencioso. E às vezes, o silêncio diz tudo. Até a próxima. E cuida de quem te ama.